Olá pessoal, o próximo método que nós vamos estudar é o método da logística, que recebe esse nome por passar a considerar, dentre os custos de avaliação das diversas unidades, o custo de frete, o custo de logística, de transporte de uma região para outra. Então esse método tem alguns pressupostos. Pressupostos esses são um pouco diferentes dos pressupostos do método anterior do ponto de diferença. Vamos a eles. Primeiro, nós precisamos conhecer previamente quais são as localidades que a gente precisa atender e todas essas unidades serão atendidas simultaneamente. Ou seja, imagine que eu tenha quatro grandes mercados aqui no Ceará. Tenho a região da capital, Fortaleza e região metropolitana, tem a região do Cariri, tem a região de Sobral e tem a região do Sertão Central. Então, eu sei que eu quero atender, que eu preciso atender todo o estado, essas quatro grandes regiões, e eu preciso construir uma nova unidade para viabilizar isso, para garantir esse atendimento. A minha escolha seria em qual dessas quatro regiões eu vou localizar essa nova empresa, partindo do pressuposto de que, aonde ela estiver localizada, ela vai ter que enviar material, e aí entra o custo logístico, para abastecer todas as outras unidades que também foram consideradas. Tá? Vejam que no método do ponto de diferença não era bem isso. A gente estava preocupado com a definição de uma localidade, mas não levamos em conta essa possibilidade de extensão do mercado. Ah, ou se havia essa extensão, estava considerado dentro do custo variável. Aqui não. Aqui nós temos uma parcela de custo específica somente para esse atendimento de frete. Uma outra condição necessária para a aplicação desse método é que nós precisamos ter a informação da demanda estimada. Qual é a demanda de cada região? Eu vou usar essa demanda para poder calcular qual seria o nível de frete que eu vou ter que fazer para viabilizar o atendimento de toda essa demanda. Além disso, eu tenho que saber quais são as distâncias entre as regiões e eu tenho que saber qual é o custo que eu pago por transportar uma unidade a cada quilômetro. Tá? Bom, de um modo geral, esses são os pressupostos e nós passamos nesse método a considerar um elemento importante que não havíamos considerado antes, que seria o custo de logística, o custo de frete, o custo de transporte. A lógica é muito simples. Como toda região vai ser atendida, todas as unidades que nós estamos considerando serão atendidas independente da localização, o faturamento é o mesmo, a receita é a mesma, independente de onde a empresa vai se localizar. Mesmo que você venda preços diferentes em cada região, a demanda integral será atendida, então o faturamento é exatamente igual. O que varia? O custo, porque cada região pode ter um custo variável diferente, pode ter um custo fixo diferente e pode incorrer em custos logísticos diferentes. Então, só para entender a lógica, nós já conhecemos bastante de custo fixo e custo variável, já trabalhamos isso desde a unidade 1. Vamos fazer um exemplo considerando apenas o custo de frete. Depois a gente junta tudo, as três parcelas de custo, para fazer um exemplo um pouco mais completo. Esse aqui está inclusive resolvido nesse material. Então, suponha que uma empresa abastece determinada região, onde existem quatro cidades com demandas conhecidas. Nós precisamos instalar um centro de distribuição nessa região e nós queremos usar o método da logística, já que os demais os demais custos apontam a equivalência. Ou seja, nós estamos considerando que mesmo o custo de fixo e o custo variável são equivalentes e o único fator de diferenciação é o custo de frete. Lógico que isso, numa situação real, não existe, mas só para a gente entender a aplicação do cálculo do custo do frete nesse método. A informação nova que nós não havíamos antes fornecido é que cada unidade transportada custa R$ 2,00 por quilômetro, ou seja, nessa unidade de medida, para cada unidade diferente que a gente vai transportar, eu pago R$ 2,00 para cada unidade a cada quilômetro transportado. Então, se eu vou transportar 10 unidades por 10 quilômetros, seria R$ 2,00 por unidade, vezes 10 quilômetros, vezes 10 unidades. Esse seria o custo total que nós pagaríamos para fazer esse transporte. E os outros dados que a gente precisa considerar seriam a demanda. Eu falei, essa demanda tem que ser conhecida. Então, nós temos a expectativa de demanda de cada unidade. Isso aí
foi levantado usando algum dos métodos de previsão que a gente já estudou. E a distância entre essas cidades, lógico, quanto mais distante for uma cidade da outra, e consequentemente a necessidade de transporte, maior vai ser o custo que nós vamos ter que arcar. Então, com base nesses dados, é sempre interessante fazer uma figurinha como essa, que aí nos dá uma visão um pouco mais clara do que está acontecendo. Então, imagine que aqui seria a nossa região A. E essa região A tem uma demanda de 1.000 unidades. Aqui a região B tem uma demanda de 1.400. A região D tem uma demanda de 900. E a região C tem uma demanda de 1.500. E aqui nós temos todas as distâncias. A distância de A para B, a distância de A para C, de A para D, de B para C, de B para C, de B para D e de C para D. Então todas as distâncias aqui estão dadas, estão colocadas. E agora seria aplicar o método. Qual seria como é que eu vou calcular isso? Como eu falei para vocês, se eu quero calcular o custo de frete de A para B, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele custo unitário de frete, que nós vimos que seria R$ 2 por quilômetro transportado, por unidade transportada, multiplicado pela distância entre A e B, 450, multiplicado pela quantidade que eu vou transportar de A para B. E quanto é que eu vou transportar de A para B? Lógico, é o que o mercado de B vai consumir. Então, se o mercado de B tem uma demanda de 1.400 e eu estou supondo que a minha empresa está localizada em A, eu vou ter que produzir essas 1.400 unidades aqui e vou ter que transportá-las até B. Ou seja, vamos multiplicar isso aqui por 1.400. Então, o que é isso aqui que eu acabei de escrever? Isso aqui seria o custo de frete de A. Estou supondo que a minha empresa está localizada em A para B, que seria um mercado consumidor, que vai consumir os produtos fabricados na região A. Vou fazer a mesma coisa, esse mesmo cálculo, transportando o material de A para D e transportando o material de A para C. A mesma lógica, R$ 2 vezes a distância, vezes a demanda da região de destino, e a mesma coisa aqui para D. Feito isso, eu vou calcular o custo total de frete de A. Qual seria o custo total de frete de A? O custo de frete de A seria o custo de frete de A para B, então temos o custo de frete de A para B, mais o custo de frete de A para C, mais o custo de frete de A para D. Okay? Então, fazendo essa conta, eu vou ter o valor de quanto eu pagaria somente de frete caso a minha empresa estivesse localizada aqui na região A. Depois eu mudo a minha suposição e vou considerar que a minha empresa está localizada em B. Nesse caso, o que eu faço? Eu vou calcular o custo de frete de B para A, que é diferente, porque aqui eu só tenho uma demanda de 1.000 e não de 1.400, então o custo de frete de B para A é diferente do custo de frete de A para B. Então, calculo o custo de frete de B para A, de B para D e de B para C. Depois, o custo de frete de C, que seria C para A, C para B e C para D. E, finalmente, o de D, que seria D para A, D para B e D para C. Com isso, eu vou ter o custo de frete de cada uma das regiões. Comparo um com o outro e o que for menor seria a região escolhida, já que eu estou supondo que tanto o faturamento quanto os demais custos serão exatamente idênticos. Aqui nós temos a resolução desse exercício, uns cálculos, ou seja, o custo total de A é o custo de A para B mais o custo de A para C mais o custo de A para D. Então, nós teríamos aqui a aplicação dos valores, dos cálculos, e chegaríamos a 3 valores diferentes. 3.750.000, 3.096.000, 2.824, 3.636. Como eu quero o custo mais interessante, mais baixo para a empresa, nós chegamos à conclusão que a região C, percebam, é que apresenta o menor custo, portanto, se esse for o único critério, o critério decisivo, essa seria a região que eu deveria posicionar minha empresa. Ok? Então, só uma introdução ao método e como a gente pode calcular esse novo custo.
Bom, entretanto, em uma situação mais próxima da realidade, é, lógico que eu vou ter que considerar outros custos. Não é apenas o custo de frete que interfere, são vários outros custos diferentes que a gente pode agrupá-los em duas grandes categorias, os custos fixos e os custos variáveis. Dentro de custo fixo, entraria tudo aquilo que nós temos que pagar independente de quanto nós venhamos a produzir naquela região. Então, se nós temos que pagar um aluguel do prédio, isso aí é considerado como um custo fixo. Se nós temos que pagar a energia elétrica do terreno, da área administrativa, isso é um custo fixo. O salário da diretoria, que pode ser diferente se a empresa estiver em uma região ou em outra, é um custo fixo e assim por diante. E os custos ou despesas variáveis, tá? Vamos considerar isso como uma coisa só, tudo aquilo que varia com a mudança no nível de produção. Então vamos considerar que salários diretamente vinculados à produção é um custo variável e assim por diante. Esse exercício então nós vamos fazer no próximo vídeo.